comentar sobre Franz Brentano e Karl Stupff. Franz Brentano inicia os seus estudos para o sacerdocismo. Ele chega a frequentar algumas universidades e se formou em filosofia. Ele inicia seu cargo de professor, que havia sido dedicado, porém ele deixa a igreja. Seu livro mais famoso foi lançado em 1874, mesmo ano em que a segunda obra de Wandert foi lançada, e a publicação de Brentano contradizia a de Wandert. Logo em seguida, ele foi convidado a ser professor na universidade, porém, por ele já estar casado e por na Áustria não ser permitido um ex-sacerdócio se casar, ele teve que se aposentar, mas ele continuou sendo voluntário nessa universidade. Ele também foi professor de importantes alunos, como Freud. Brentano, ele é até hoje considerado um dos mais importantes psicólogos no início da disciplina, em razão da diversificação de seus interesses, do percurso da escola Gestalt e da psicologia humanista. E enquanto a psicologia de Wandert ela era experimental, a de Brentano ela ligava mais pelo empirismo, para a observação. Porém, as visões de Wandert eram mais aceitas do que as de Brentano, justamente por conta que tinha uma coisa mais, digamos que, elaborada, entre aspas. Ele se opunha ao fato de que deveria estudar o conteúdo da experiência consciente, embora para Brentano ele estivesse mais ligado por essa questão da observação, ele não descartava a psicologia proposta experimentalista por Wandert. Brentano também falava bastante sobre os estudos dos ratos mentais. Ele dizia que estava ligado na observação e na larga escala. Isso não significava que a sua proposta estava em retorno com a filosofia, porque ele também queria que a psicologia fosse uma ciência independente. Ele aperfeiçoa duas formas de estudo dos atos mentais, que seria a memória e a imaginação. Karl Stupff. Ele foi considerado o rival de Wandert, embora os seus trabalhos não abrangessem o mesmo escopo de Wandert. Ele se espelhou bastante em Brentano, isso fez com que ele concentrasse a sua atenção na filosofia e na ciência. Ele é nascido de uma família de médicos, isso fez com que ele tivesse muito cedo contato com a ciência, embora também ele desenvolvesse um interesse muito grande pela música. Houve uma série de publicações de Wandert e de Stupff que travaram uma série de batalhas acerca da introspecção de tons. E o Wandert ele acabou meio que levando isso para o lado pessoal. Stupff não, mas o Wandert sim. Stupff ele fundou a Associação de Psicologia Infantil em Berlim e publica a teoria da emoção. O primeiro trabalho de Stupff foi a percepção espacial. No entanto, o de maior impacto foi Psicologia do Tom, justamente pelo seu amor pela música. Stupff ele alegava que os fenômenos eram os dados mais importantes para o psicólogo. E aí é onde ele fala sobre a fenomenologia, que seria um tipo de introspecção defendida por ele, que seria um exame da experiência imparcial. Isso fazia com que ele discordasse de Wandert em questão de dividir as experiências em elementos. Ele se recusava a aceitar os dados do laboratório de Wandert. Stupff também ele foi professor de dois psicólogos que viraram o fundador da Gestalt, que foi uma oposição a Wandert.